Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje conteúdo literário, vou trazer a resenha da segunda leitura conjunta do mês de outubro, que foi essa belezura aqui, ó. O Voo da Vespa, do Ken Follett. Teve até algumas marcações interessantes aqui. Muito bem. Vocês sabem que eu gosto do Follett, que eu gosto das leituras deles, e à medida que eu vou lendo os livros, eu vou trazendo as resenhas aqui, vou conversando, enfim, aquela história toda, certo? A leitura aconteceu na segunda quinzena do mês de outubro, certo? No grupo de leitura, que vai estar aqui embaixo, tá? O grupo de leitura agora também tem no WhatsApp. Criei um grupo de WhatsApp aqui do canal, certo? Então ali estão... eu deixo o grupo aberto para comentários, as leituras coletivas vão acontecer a partir dali. Agora no mês de dezembro vai acontecer a leitura coletiva do Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, tá? Que eu também vou deixar o link aqui para vocês adquirirem o livro, aquela história toda. E no mês de janeiro vai acontecer a leitura coletiva do Jurassic Park. Então já tem aí 2 livros para frente aí para vocês irem se programando. Então, dezembro, Santo Guerreiro do Eduardo Spohr, e janeiro, Jurassic Park, do mestre Michael Crichton. Inclusive eu estou lendo do Michael Crichton agora, Estado de Medo. Sensacional, o livro é muito bom. O Crichton era foda, é muito bom. Mas a bola da vez é o Ken Follett com O Voo da Vespa. Vamos lá. Edição da Arqueiro, 412 páginas, 420 páginas, tá? Escrito em 2002. Como vocês sabem, há alguns dias, acho que um mês atrás, um ou 2 meses atrás, foi feita a leitura coletiva do O Homem de São Petersburgo, que também era do Follett. E aí agora a gente leu mais um, que é esse aqui, tá? A diferença de um para o outro é gritante, tá? Na minha percepção, que já li diversos livros dele, tá? O Voo da Vespa é infinitamente superior ao Homem de São Petersburgo. O Homem de São Petersburgo é ruim? Não, não é. Mas, para quem já leu vários Follett, o Voo da Vespa está no nível aqui em cima. É um dos melhores livros do Follett, sem dúvida. Na minha opinião, é um dos melhores. Tá? Ele conta a história, basicamente, da resistência dinamarquesa durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai citando os fatos ali, tá? Porque os ingleses, vamos dizer assim, tinham iniciado o processo do radar, aquela coisa toda, sabe? E os nazistas estavam muito à frente deles, estavam conseguindo destruir basicamente toda a frota inglesa nesse processo, porque eles já tinham dado um passo a mais no desenvolvimento dos radares, eles não estavam conseguindo, os ingleses não estavam descobrindo como. Tá? Vamos lá, gente, boa parte da tecnologia que a gente tem hoje veio do mundo militar. Então, muito se fala dessa situação do militarismo, não sei o que e tal, mas, independente do que for, o mundo militar está aí, ele criou tecnologias, ele criou coisas que também são boas. Tá? Então, se a gente hoje tem o GPS, a gente tem o GPS porque os militares criaram, porque é uma tecnologia militar, assim como tantas outras. Tá? Mas o foco é aqui. Os contextos de Segunda Guerra Mundial talvez são os que mais brilham na literatura justamente por causa disso. Porque tu tem um inimigo... O inimigo é aquele. O mundo inteiro vai ter que lutar contra aquele cara. E tudo fica mais fácil quando tu tem um inimigo só. Porque daí não é aquele inimigo invisível, é um inimigo só. Então é o mundo contra os nazistas. Então os nazistas são o foco. E aqui, os nazistas estão adentrando a Dinamarca, né, estão adquirindo a Dinamarca para o lado deles. E tu consegue perceber nas nuances exatamente o ponto onde foi a quebra, sabe? Onde aconteceu aquele momento que o cidadão comum aceitou o nazismo. É difícil falar isso sem pegar as nuances de um personagem específico que é o Peter. Que ele é um cara que ele é basicamente ele é o vilão do livro, mas ao mesmo tempo ele é o vilão que tu começa a perceber as nuances dele, conforme ele vai andando, conforme o livro vai acontecendo, os pensamentos que ele tem e a aceitabilidade que ele tem do regime, exatamente o que a gente vê hoje nos regimes totalitários, sabe? Porque eles vão dando aqueles passos, sabe? Ele vai andando e vai escalonando as atitudes dele até chegar num momento que ele se torna um nazista, que é o cara mais escroto do planeta, sabe? Com os pensamentos mais escrotos. Hoje, do jeito que a gente está hoje, né, sempre traçando... Vocês sabem que as minhas resenhas sempre traçam esse paralelo entre o que a gente lê do passado e as realidades que a gente tem hoje, certo? Os pensamentos de ordem do Peter fazem todo sentido numa sociedade quebrada, sabe? Porque tu começa a perceber que a gente precisa ter ordem, a gente precisa ter polícias equipadas, a gente precisa ter autoestradas, a gente precisa ter trabalho, a gente precisa ter não sei o que e tal. Isso faz todo sentido. Todo mundo quer isso, isso é um comum consenso. O problema é como tu chega até lá.
O processo para tu conseguir chegar até ali é que é o grande problema. E as pessoas estão esquecendo isso, sabe? O nazismo só conseguiu se tornar do jeito que ele se tornou porque ele era uma canção nos ouvidos das pessoas que queriam ordem. O que aconteceu depois foi consequência do excesso. Mas no início, quando começou a situação, era maravilhoso. Porque tu vinha de uma sociedade quebrada da Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Alemanha, e depois aqueles pensamentos do Partido Nacional Socialista, era exatamente essa pegada. Vamos construir, vamos fechar a nossa economia, vamos voltar a crescer, o povo alemão precisa crescer, porque nós somos os melhores, porque não sei o quê, é culpa dos judeus, sabe? E aí tu vai escalonando essa situação toda, e aí tu te torna o déspota que tu nunca disse que ia se tornar. Por isso que às vezes é aquela história, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E é exatamente isso que acontece com o Peter, por exemplo, que é um personagem que vive exatamente disso. Quando foi dado poder para ele, e a ânsia dele de crescer no cargo, fez com que ele se transformasse no desgraçado que ele é. E vou dizer uma coisa para vocês, é um dos caras mais desgraçados que o Follett já fez. Para mim, o Follett tem um dos melhores vilões da literatura, que é o William Hamley do Pilares da Terra. Aquele cara realmente é escroto. O Peter está na mesma linha. E talvez por isso que o livro seja tão bom, porque tu lê inclusive as partes dele. E tu lê com mais avidez as partes dele, porque tu quer saber o que o desgraça está querendo fazer. Tu tem bem definido os dois pontos, sabe? E isso talvez seja um dos grandes predicados do livro, sabe? Ter esses pontos definidos. Quem são os mocinhos e quem são os bandidos. E quando tu enxerga isso, tu consegue te colocar do lado certo. Porque tu faria, na teoria, faria a mesma coisa. Eu vi o Jordan Peterson falando um negócio uma vez que é o seguinte, ó, se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, não estaríamos do lado dos judeus. Ele disse isso numa conferência que ele estava fazendo, porque os lados dos judeus na época eram do lado da morte, certo? Por que as pessoas começaram... A Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido o levante das pequenas pessoas, sabe? Todo mundo, ninguém queria ser a real herói. Claro que tu tinha lá o Churchill, que era um cara que levantava a nação, que conseguia, né, que se colocou contra o regime e que lutou, e que se não fosse a Inglaterra, com certeza nós teríamos sido tomados, porque os outros países já tinham caído, a Inglaterra que segurou a onda, a Inglaterra que foi lá e mostrou, através da RAF, o que realmente era as forças aéreas, aquela coisa toda, foi que segurou os nazistas, não estava ralado, eles tinham conseguido tomar conta do negócio. E as pequenas pessoas que vão mostrando os pequenos contextos, sabe? Aquela atitude que tu toma no momento que tu diz, não, isso aqui eu não vou deixar isso acontecer. E aí tu faz aquele auto-altruísta e aí tu segura a onda, sabe? O Follett mostra isso no livro. Pequenas pessoas que vão fazendo coisas pequenas que para eles são grandes coisas, sabe? Mas num contexto geral da guerra, todo mundo morrendo e tal, não faz diferença num contexto geral. Mas várias pequenas atitudes vão matando esse tipo de coisa. Que é o que nós hoje temos que fazer com as coisas, com os excessos que a gente está vendo hoje, sabe? Com essa ideia dessa situação ditatorial que a gente está vendo hoje dos governos, a gente tem que fazer a mesma coisa. Pequenas atitudes que vão segurando e vão barrando as coisas, sabe? É isso que a gente também tem que fazer. E o livro mostra isso também. A ideia de tu ter pessoas pequenas fazendo grandes coisas, sabe? Move cinema, é a jornada do herói. Move cinema, move música, move a literatura, move tudo. E eu tenho sentido muita falta disso, sabe? E aí voltar para essas literaturas mais antigas, vamos lá, 2002, né, gente? Fazem aí 20 e poucos anos já em cima dessa leitura, sabe? E aí tu começa a perceber que sim, os livros antigos são melhores que os novos em alguns aspectos, sabe? Porque não entram nessas coisas que tu tem que agradar a todos, sabe? Sim, vão ter personagens que vão morrer. Tem alguns que morrem e a gente realmente sente, sabe? Mas ao mesmo tempo tu tem outros personagens que se elevam, sabe? E o Follett escreve bem esses personagens que se elevam, porque ele escreve bem as personagens femininas, ele escreve bem os personagens masculinos, ele não tem essa situação da agenda, ele consegue escrever bem os personagens, porque ele está fazendo relatos de uma época. Ele está mostrando pessoas de uma época. E essa é a grande jogada, essa é a grande beleza do Voo da Vespa, do próprio Homem de São Petersburgo, que apesar de alguns erros tu via que valia a pena, e de todas as outras que eu li, das trilogias que eu li, que foi a do Pilares da Terra, que eu já li, e a trilogia O Século também. A trilogia O Século é fantástica, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e ele vai estar aqui embaixo na descrição, para vocês verem essa trilogia. Leiam a trilogia O Século.
é fantástica, não se assustem pelo tamanho, vale a pena. Eu sempre digo isso quando eu falo deles. E para mim hoje, se eu tivesse que recomendar um livro do Follett hoje, qual livro, história única, não muito grande que tu recomendaria? O Voo da Vespa. Sem dúvida, o Voo da Vespa seria o livro que eu recomendaria. O Andrew, que fez parte do livro, da leitura do livro, e ele também está escrevendo, cara, a gente trocou 200 mensagens, sabe? Conversando sobre o desenvolvimento do personagem, a prosa do Follett, a forma como a coisa toda vai andando, sabe? Porra, é só elogios, sabe? Mesmo algumas mortes que acontecem no livro que pegam a gente de surpresa, porque não poderia acontecer, ou que tu não esperava que acontecesse, são coisas que fazem sentido na história e são muito bem desenvolvidas. Então, assim, O Voo da Vespa é talvez um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu li 27, eu acho. São 27. Mas ele tá ali entre o top 5, com certeza. Com certeza tá entre o top 5. Porque foi realmente uma leitura muito agradável, é muito bom, muito gostoso de ler, os personagens são muito bons. Então, depois de rasgar todos esses elogios, eu dou nota 4, só não dou 5, porque ele é uma história única. Porque se ele fosse um calhamaço e fizesse parte de um todo maior, eu dava nota 20 para ele. Mas nota 4 com louvor, tá? Quase 5. Muito bom, muito bom, muito bom. O Follett não me surpreende a leitura dele, porque o livro realmente é bom e eu sei do potencial do autor. Mas para quem não leu ainda, eu recomendo fortemente que vocês leiam ele. Prestem atenção nos pequenos detalhes dos personagens quando vocês forem ler isso aqui. Então, né, chega até a engasgar. A resenha de hoje é essa aí. Leiam Follett e não deixem de ler. É importante que vocês cultivem esse hábito, certo? E seguimos produzindo conteúdo, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo.